Olá! Eu estava aqui conversando com o Thiago, meu marido, sobre tristeza. Da onde que vem a nossa tristeza? E aí eu comecei a explicar para ele uma coisa que talvez ele já sabe, né? Mas muitas vezes a gente esquece. Então, qual que é a raiz da nossa tristeza? A gente não tem a tristeza, em primeiro lugar, é um sentimento. Esse sentimento, ele vem de um pensamento. Não tem como a gente ter um sentimento, tristeza, por exemplo, se eu não tenho um pensamento. Eu não fico triste do nada, sem ter acontecido nada. Esse pensamento é uma atitude de uma realidade ou da minha interpretação da realidade. Então, se eu me sinto triste, eu tenho um pensamento antes de me sentir triste. Então, sempre, todos os nossos sentimentos vêm de um pensamento. Depois eu sinto e depois eu falo. Então eu penso, eu sinto e eu falo. Não tem como a gente se sentir triste se a gente não estiver pensando em algo que nos deixa triste. Mas muitas vezes não é o pensamento, tipo assim, me dei conta, estou me sentindo triste. Ai, o que eu estou pensando? Porque a primeira coisa que eu pergunto pro Thiago quando ele me fala que ele está triste. Daí eu pergunto para ele, o que você está pensando? E ele me diz, nada. Do nada veio esse sentimento, eu não estou pensando em nada. Mas o que a gente pode descobrir disso? Não é o pensamento que você tem agora, nesse exato momento que você se sentiu triste, mas é o pensamento que você alimentou. É como se fosse pontinhos numa linha reta, como se tivesse pontinhos. E a gente vai encaixando esses pensamentos, porque eu penso uma coisa, depois eu penso outra, depois eu penso outra e depois eu me sinto triste. Ah, mas eu tô me sentindo triste aqui. Tá, mas eu não tô pensando em nada. Mas o que eu pensei antes? E o que eu pensei antes? E o que eu pensei antes? Vou mandar essa live para as meninas do grupo. Peraí. É que eu pego o link desta live. Peguei. Então, todo esse sentimento de tristeza faz eu não saber qual é a raiz, a verdadeira raiz dela. Só que ontem eu fiz uma live explicando sobre os pensamentos, o que eles geram na nossa vida, os pensamentos positivos e os pensamentos negativos. E aí eu tava vendo um stories de um padre falando assim, as pessoas vêm até mim e me contam os seus problemas. E elas querem que eu diga que é do diabo, que é uma maldição, que é não sei o que é não sei o que, mas que ele simplesmente começa a fazer perguntas para essas pessoas. Como que está a sua alimentação? Como que está o seu sono? Como que está a tua atividade física? Como que estão os teus hábitos? E isso me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque tudo isso influencia os nossos pensamentos. E isso vai influenciar os nossos sentimentos. E muitas vezes a gente está triste e a gente não sabe o porquê. Então, isso é uma live para você se conscientizar
de que não tem nenhum sentimento que você esteja passando, que a raiz dele não começou no seu pensamento. Você não pode, tem muitos pássaros voando aqui agora nesse momento. Eu não posso. Pensamentos são como pássaros. Eu não posso impedir os pássaros de voar aqui sobre a minha cabeça. Mas eu posso impedir este pássaro de fazer um ninho no meu cabelo. Eu posso impedir esse pássaro ou esse pensamento de permanecer na minha cabeça. Eu não tenho que dar ouvidos a esses pensamentos, porque quando eu começo a ouvir, quando eu começo a dar atenção a esses pensamentos, é que pode me levar a ter esse sentimento de tristeza, que era o que eu estava falando sobre o Thiago, meu marido. Então, se você está passando por esse momento de dificuldade, como o meu marido, e você não sabe identificar da onde vem esse pensamento, eu quero te dar uma tarefa para que você pense no que você está pensando. Anote num papel esses pensamentos. Não tem como a gente não pensar 1000 coisas. Na verdade, a gente pensa muito mais do que 1000 coisas por dia. Eu sabia o número de quantos pensamentos uma pessoa em média pensa por dia. Mas se você botar lá no Google, você vai saber quantos milhares de pensamentos uma pessoa tem em média por dia. Quando você acorda todos os dias, você abre o olho, você já está pensando. É incontrolável os pensamentos que vêm na sua cabeça. E você só vai parar de pensar quando você estiver pensando na sua respiração ou quando você vai fechar os olhos e vai dormir. Não tem como ser diferente na nossa vida. Então, o que eu posso fazer para esses passarinhos ou esses pensamentos não fazerem ninho na minha cabeça? Como que eu posso fazer para esses pensamentos não permanecerem na minha cabeça e não me trazer doenças, não me trazer sentimentos ruins, não me trazer coisas ruins, energia ruim, entenderam? Frequência pesada, tudo é frequência. E essa frequência que eu emano ou atraio vai depender do quê? Pensamento. É como se a gente tivesse um ímã na nossa cabeça e a gente atraísse o que a gente está pensando. Porque é exatamente isso que acontece. Se eu tenho medo, o medo vai me sobrevir. Porque o medo é atrativo. Tem uma história de Jó, que fala: tudo que eu mais temia me sobreveio. O que quer dizer isso? Aconteceu o que mais ele tinha medo. Se a gente pensar nas coisas que a gente tem medo, é nessas coisas que a gente vai atrair. Agora, se eu tenho o controle do meu pensamento e conscientemente eu sei que se eu pensar e tiver medo, eu vou atrair, por que eu não posso pensar diferente e atrair ao contrário do meu medo? Não fale dos seus medos. Pense diferente. Fale diferente, como se você não tivesse eles. Ai, mas eles não vão passar. Não, realmente, não vão passar. Só você falar ao contrário e pensar ao contrário. Só que isso é o início de tu ter uma atitude diferente mediante a este sentimento. Vou repetir. Primeiro eu penso, depois eu sinto e depois eu falo. Então, se eu estou falando ao contrário, eu tenho muita possibilidade de inverter isso. Então, a gente precisa ter consciência do que a gente pensa. E você sabe
que muitos dos problemas que você pode estar tendo na sua vida, assim como eu tenho e já tive muito mais na minha vida, é porque você está pensando coisas ruins, tristes, negativas e imaginando o pior cenário da tua vida? Era assim que eu vivia uma vida antes de buscar o meu autoconhecimento. Hoje eu ainda tenho inseguranças, medos, mas quando eu me dou conta, eu falo ao contrário. Mas não é que vai ser 100% assim. Eu sou falha, também estou aprendendo. Não tem como ser diferente. Só que o que vai mudar a minha realidade é a forma como eu lido com isso hoje, com essa consciência que eu tenho. Então, se você está me ouvindo e está tendo a consciência disso, o que tu vai fazer? Você vai pegar e você vai testar o que eu tô te dizendo. Você não precisa acreditar no que eu te digo, mas você pode testar e ver se funciona. Se funcionar, você volta aqui e me conta. Ou, melhor ainda, ensina isso para as pessoas na sua volta, porque você vai estar fazendo um bem enorme para você e para todas as pessoas que te rodeiam e para toda a sociedade e para consequência o teu mundo. Qual é o teu mundo? O teu mundo são as pessoas que convivem perto de você. Então não tem como a gente mudar o mundo se a gente não começar por mim mesma. Essa mudança de mundo começa por mim. Não adianta eu ficar querendo cobrar o meu marido, meus filhos, o meu pai, minha mãe, meu colega de trabalho, meu patrão e todo mundo na minha volta se eu não decido começar por mim. Tudo começa por mim, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Vocês percebem o quanto isso é essencial para a nossa vida? É aí que é a raiz da sua tristeza. É você controlar os seus pensamentos. Não tem outra forma e outra maneira. E você vai ter que começar a se fazer perguntas. Porque você tem que pensar, a se perguntar, por que desse pensamento? Por que desse pensamento? Por que deste pensamento? E fazer o retrocesso. Por que deste pensamento? Por que desse pensamento? E aí você vai achar a raiz da sua tristeza. Se fazendo perguntas. Sil, eu não consigo achar a raiz. Não consigo. Aí, você vai fazer a segunda coisa. Você vai perguntar para Deus. Deus, me ajuda a identificar de onde que está vindo essa tristeza que eu não estou conseguindo. Eu fiz tudo o que a Sil me falou, mas eu não estou conseguindo identificar onde é que está a raiz dessa tristeza na minha vida. O Senhor vai te mostrar. Ele vai mostrar a raiz. É só você ficar atenta ao que você está pensando, que o Senhor vai te mostrar em pensamento o que é e qual é a raiz disso. O Senhor é o único quem sabe dos nossos pensamentos e sentimentos. Ninguém mais tem este poder de saber o que a gente pensa ou sente. Ai, não, mas eu... Sabe que uma vez, eu quero contar uma história para vocês. Vocês sabem que uma vez eu acreditava que o diabo sabia os meus pensamentos? Eu tinha certeza que o diabo sabia os meus pensamentos. Não é só Deus que sabe os meus pensamentos, não. O diabo sabe sim. Eu pensava assim. E agora eu quero contar para vocês por que eu pensava assim. Sabem por que muitas vezes a gente acha, e realmente, né, acontece, do diabo saber o que a gente está pensando? Porque nós mudamos a nossa feição, o nosso olhar, as nossas pupilas,
o nosso comportamento, a nossa fala, a nossa posição corporal. A gente muda tudo por causa dos pensamentos. Não é que o diabo sabe o que você está pensando, mas ele lê as tuas atitudes e ele imagina o que você está pensando. Porque, afinal de contas, ele tá aqui, ó, há muito mais tempo que eu e você. Então, ele entende muito mais de gente, de pensamento, do que eu e você juntas. Então, é por isso que muitas vezes a gente acha que o diabo sabe os nossos pensamentos e conhece. Mas não, ele não sabe e ele não conhece. Então, cuide dos seus pensamentos e você vai descobrir a raiz dos seus problemas. Deixa eu ler aqui o que Ismael falou. Oi, Ismael, tudo bem? Saudade de ti! O que anda fazendo? Ó, Ismael escreveu aqui, pensamento é intencional. É aquilo que eu escolho pensar. Se eu não queria estar pensando em algo, esse é o que chamamos de pensamentos automáticos. Inconscientes, e aí fazemos perguntas. Interrompemos o pensamento. Só que se você não é isso, exatamente isso que eu falei, só que se você não tiver a consciência de fazer isso, ou não souber que você tem que fazer isso, você vai continuar pensando coisas ruins que vão te deixar triste, e você não vai conseguir identificar a raiz dos seus pensamentos. Então, eu senti muito forte no meu coração de compartilhar essa conversa que eu acabei de ter com o Thiago. Então, é muito bom poder entender, saber, conhecer como que a Sil conhece tudo isso. Porque a Sil foi buscar o autoconhecimento. A Sil foi buscar as respostas das suas perguntas. A Sil foi buscar informação. A Sil foi atrás de respostas que ela não tinha. Então, busque esse autoconhecimento. Eu criei o programa Mulher Forte e Corajosa justamente para passar adiante todo esse conhecimento que eu tenho. Por quê? Porque eu sei o quanto isso me ajudou e eu sei o quanto isso vai te ajudar e vai fazer a diferença na sua vida. Porque não tem como a gente querer uma vida melhor e diferente se a gente não começar por mim. Tudo que você está cobrando do outro, tudo que você está esperando do outro, não vai acontecer. Você vai continuar se frustrando. Olha para ti. Olha para si. Aí, dentro de você, é que estão todas as respostas que você precisa. Elas já estão aí. Às vezes a gente não sabe identificar aonde está no nosso subconsciente. Porque as coisas que a gente pensa, a gente sabe. Está no nosso consciente, mas o que está no nosso consciente é 5%. Os outros 95% está no sub. Eu não sei, está aqui guardado. De alguma forma e de alguma maneira está aqui guardado. Faço nem ideia o que é. Só que você sabe. As respostas estão ali. Só que quando você começa a se fazer perguntas, o cérebro começa a ir a rebobinar e buscar essas respostas no subconsciente. E é aí que você começa a descobrir quais são os teus bloqueios emocionais, quais são as tuas crenças limitantes, quais são os teus verdadeiros porquês. Então, é um assunto puxa o outro, né? Vocês estão vendo que é uma consequência? E é tão gostoso quando a gente aprende isso, a gente tem tanta paz, tanta liberdade, tanta tranquilidade de tomar as decisões certas. Por quê? Porque eu sei o caminho que eu tenho que seguir, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas essa certeza não vem de mim, Silviane. Essa certeza vem de um Deus maravilhoso que tem algo programado para mim. E eu estou todos os dias dizendo: eis-me aqui, cumpra-se o teu propósito na minha vida. Então, bora lá. O que eu tenho que fazer hoje? Eis-me aqui. Essa live é um eis-me aqui. Eis-me aqui por quê?
porque eu senti no meu coração que eu tinha que compartilhar essa conversa que eu tive com o Thiago hoje de meio-dia. De alguma forma e de alguma maneira, alguém vai usar e vai se beneficiar disso que eu estou falando. Se é você, eu não sei. Se é alguém que vai assistir depois, eu não sei. Mas de alguma forma isso vai atingir alguém. E é isso que a gente precisa fazer. Cumprir o nosso propósito. De ajudar quem o Senhor tocar no teu coração de fazer. E se você se sentiu tocada de participar e querer saber mais do programa Mulher Forte e Corajosa, eis-me aqui, me chama no direct e eu te explico como funciona esse programa maravilhoso que está ajudando muitas mulheres e ele está crescendo cada vez mais e ele é para edificar famílias, não só mulheres. Nós mulheres somos a cabeça, né? Não, é o homem a cabeça. Nós somos o pescoço que guia a nossa família, que guia o nosso lar. Então, nós temos a obrigação de ser sábios e buscar esse conhecimento. E é esse conhecimento e muito mais, muitos outros mais, que eu ensino no programa Mulher Forte e Corajosa, tá? Então, gratidão por você estar aqui me ouvindo. Se você conhece alguém que está triste, manda essa live, manda esse ensinamento para que essa pessoa possa começar a encontrar e a descobrir qual é a raiz da sua tristeza, porque ela não vai melhorar enquanto não descobrir qual é a raiz, tá? Um beijo no coração, tenha uma excelente e maravilhosa tarde. Deus abençoe vocês.